Bem-vindos todos ao nosso vídeo de hoje sobre a oração do Ângelus. Pode surpreender então, né? Pode ser podem reparar que são apenas duas frases que nós colocamos no nosso texto de hoje sobre a oração do Ângelus. É uma primeira parte para fazer uma análise do latim que tem ali, mas também mostrar e explicitar esse latim, esse uso da língua que tem ali. A gente sabe que a oração, que essas orações elas têm a tradução e normalmente nós conseguimos ver a tradução direto e transpor aquilo ali para a língua latina, mas nós temos que ver que não é exatamente o que nós estamos pensando que tem ali, né? Às vezes parecem que as palavras são assim como estão ali, parece que não aconteceu nada, né? Que é exatamente como no português e que as variações que estão ali são apenas aleatórias praticamente. Para quem não conhece latim, então fica essa impressão, né? Quando lê Angelus Domini Nunciavit Mariae, lê, por exemplo, achando que Domini é Domini mesmo, que não tem outra variação, que não tem outra forma de se escrever, ou que é o singular e não é o plural, apenas imagina uma flexão, né, naquela palavra. Então, é lógico que latim não funciona assim, nós temos uma complicaçãozinha a mais, principalmente, né, que são os casos, e claro, outros detalhes ainda mais fundamentais, que são diferentes, que diferenciam essa língua da língua portuguesa e que nós precisamos notar e também diferenciá-los para que possamos entender a diferença que tem entre escrever algo ou ler algo em latim e ler algo em português. Então, eu vou fazer aqui, é claro, quase uma repetição daquilo que já está na nossa postagem de hoje, mas falando agora de uma outra forma, né, em vídeo, que eu posso pegar também essas duas frases aqui e a gente pode discutir, pode ver um pouco sobre o que tem de latim aqui nessa primeira parte, né? Angelus Domini Nunciavit Mariae. Angelus Domini Nunciavit Mariae. E essa é a pronúncia, né? Nunciavit. Aposto que muita gente leu Nuntiavit ou Nuntiavit. Mas, é claro, nós prezamos, então, ainda mais no caso de uma oração, pela leitura dela e pela leitura das palavras na pronúncia eclesiástica. Angelus Domini Nunciavit Mariae, e não Mariae, embora seja escrito assim. Então, Angelus é muito fácil de compreender, mas nós temos que perceber que Angelus é uma palavra masculina, né? Angelus. E a terminação em us demonstra isso, né? É uma palavra de segunda declinação. E por que de segunda declinação? Como está em nossos vídeos, como nós sempre dizemos aqui, recomendamos a leitura, né? Sobre as declinações, sobre os casos. A declinação é um grupo, é uma forma, é um modo como a palavra declina nos casos. A nominativo, então, o nominativo, acusativo, genitivo, ablativo e dativo. E no caso de Angelus, nós temos aí o nominativo da palavra. As outras flexões nós conhecemos também. Nós sabemos que é masculina e sabemos que é singular e que não são vários anjos, não é mais de um. Até porque conhecemos também a tradução. Angelus Domini Nunciavit Mariae. Isso pode ser mais difícil de compreender, que ali nós temos esse caso nominativo. Domini é diferente, então tem a mesma declinação de Angelus, mas Domini tem essa diferença de caso, que é o genitivo. Então, no nominativo, nós dizemos Dominus. No genitivo, nós vamos dizer Domini. E estamos dando essa relação de posse, cuja tradução sempre será do Senhor, né? Do Senhor, no sentido, como nós podemos dizer também, de Maria.
Diferente, embora nós escrevamos da mesma forma, Marie ou Mariae, e depois no fim dessa frase Marie também, no caso não estão no mesmo caso, não tem a mesma flexão de caso, embora sejam a mesma escrita. Nós dizemos Marie num sentido, assim como Domini, que significa de Maria, por exemplo, quando temos, por exemplo, Filii Mariae na oração Ave Verum, né? E nesse caso nós temos de Maria, assim como Domini. E nós dizemos então que Maria pertence à primeira declinação, que é das palavras femininas, cujo genitivo é terminado em ae, ae. Então, para quem não é muito habituado a essas declinações, nunca ouviu falar das declinações, é bom que dê uma estudada nisso, entenda primeiro o que são os casos e o que é uma flexão de caso, né? Depois, Angelus Domini nunciavit. Nunciavit é um verbo no pretérito perfeito. Perfeito. Então ali na nossa postagem eu escrevi perfectum, né? Perfectum, que é a própria palavra que significa isso no latim, dando esse sentido de algo completo, algo que terminou, né, que começou e acabou. Nunciavit, ou seja, anunciou, assim como nós dizemos no português, anunciou, está feito, né? Está anunciado. Isso é muito importante de notar porque o verbo no infinitivo presente é nunciare, nunciare, enquanto ali nós temos uma palavra, né, no pretérito perfeito que vem de nunciavisse, nunciavisse, seria esse o infinitivo do pretérito perfeito. Nunciavisse, então, portanto, diremos na terceira pessoa do singular. Nunciavit, anunciou. Marie aqui no dativo e não no genitivo, embora seja a mesma escrita. Marie é o genitivo e Marie aqui é dativo. Por quê? Porque é a Maria. A Maria. Em português teremos também, né, na tradução, o objeto indireto, a Maria, anunciou a Maria. Depois, et concepit de Spiritu Sancto, et concepit de Spiritu Sancto. Primeiro vamos falar aqui, et, obviamente, e. Concepit vem então do mesmo modo que nós dizemos acipere ou concipere, que vem de capere. Capere, e nós temos agora captum, né? E temos aqui concipere, concepit, que vem de concepisse, ou seja, estamos extraindo essa forma, que é da terceira pessoa, também do pretérito perfeito, concepisse, que vem de concipere no presente. Temos que diferenciar isso no latim. Temos um infinitivo para um verbo no tempo presente e temos um infinitivo para o tempo pretérito perfeito. Então temos concipere e concepisse, concepit. Certo? Isso, na verdade, é uma coisa bem simples, mas para nós não temos nós não usamos isso na língua portuguesa. Nós não temos um infinitivo para designar, não temos um infinitivo para designar o passado na língua portuguesa, né? Nós temos apenas conceber, e conceber é o único infinitivo, embora nós tenhamos usos bem similares que nós podemos fazer na língua portuguesa. Et concepit de Spiritu Sancto. Spiritu Sancto estão no caso ablativo e, é claro, são duas palavras com a mesma flexão. A flexão em número é o singular e gênero é o masculino. Spiritu Sancto. Então, nós temos esse ablativo justamente por causa da preposição de. Essa preposição de
está ligada a essa origem. Então, de onde vem? Né? A essa questão de origem. Não necessariamente quando dizemos de, mas como sobre. Embora seja a mesma coisa, né? Vamos falar de alguma coisa, vamos originar o nosso assunto daquela coisa, mas fica muito mais abstrato. Na língua latina, apenas usando a língua, né, nós podemos entender o uso dessa preposição de, e aqui ela tem todo o sentido de estar, de Espírito Santo. E nós sabemos também que o ablativo de um deles, que é de outra declinação, será espírito, enquanto de sanctus nós teremos o ablativo sancto. Então ficamos aqui com essas primeiras duas frases da oração do Ângelus, e já são, para quem não está acostumado ao latim, para quem estuda pelo Língua Latina, por exemplo, talvez ainda nem tenha visto esse infinitivo perfeito, né? Mas já podemos pensar um pouco sobre isso, notar que isso existe na língua e, portanto, estar atento a esse tipo de variação que possa surgir e entender também que há uma complexidade um pouco maior e que há uma lógica, né? Há um sentido na declinação e na flexão de cada palavra quando nós lemos uma oração, um pequeno texto ou até uma poesia fácil. Não deixem de se inscrever no nosso canal da Escola Clássica, de dar o seu like na nossa página do Facebook e também nos nossos vídeos, e acompanha os outros também que nós fizemos de outras lições passadas. Muito obrigado, até o próximo vídeo.